São Pio V até hoje, é uma forma que perseverou durante 5 séculos. Se naquele tempo o uso de rito de 200 anos, por que agora não de 500 anos, que foi totalmente codificado pelo Papa São Pio V? Se o Espírito Santo deixou este rito, que o Papa Bento XVI, no moto próprio dele, diz que nunca foi proibido, e ele fala como Papa, nunca foi proibido. Se nunca foi proibido, é sinal que o Espírito Santo quer servir-se deste rito também para formar nas almas um espírito de piedade, porque são os carismas diferentes. Você pega, por exemplo, a espiritualidade franciscana, a espiritualidade monástica, a espiritualidade teresiana, a espiritualidade paulina, de São Paulo, cada um tem, né, de São João da Cruz, etc. e tal. Todas elas convergem para o mesmo fim, mas tem um padre que não se dá bem ser um padre diocesano. Ele se dá bem sendo um padre de uma determinada, ele quer ser beneditino, ele quer ser redentorista, ele quer ser salesiano, ele quer ser franciscano. Cada um são os carismas. Então, qual carisma nosso lá da administração apostólica? Porque o que é a administração apostólica? É justamente a continuação do tipo de, vamos dizer, de litúrgico, espírito litúrgico do Antônio. Dom Antônio, ele, mesmo permitindo a missa nova, vamos chamar de missa nova, o termo não é esse, né? Mas vamos chamar de missa nova. Mesmo permitindo a missa nova, ele conservou a missa na forma antiga. E ele escreveu para o Papa dizendo que ele continuaria e tal. Não recebeu resposta nenhuma de Roma, então ele se achou no direito de continuar rezando. E vários padres, éramos 25 padres, que continuamos rezando a missa nas nossas paróquias. E eu, quando saía de lá, em outros lugares da cidade, celebrava também, sem nenhuma dificuldade, a missa na forma antiga. Como Deus, como falei no princípio, não fui eu que escolhi. Só para você entender um pouco, eu era criança, eu tinha 11 anos de idade, quando apareceu um monsenhor, chama-se o Monsenhor Ovídio Simão Calvo. Ele era espanhol, mas estava na Diocese de Campos, na cidade de São Fidélis, na paróquia. Ele foi visitar a minha paróquia, onde eu nasci, na cidade onde eu nasci, onde ele tinha sido pároco. Ele conhecia a minha família, depois de muitos e muitos anos. E minha mãe falou assim, eu tenho um filho que quer ser padre. Ele vai para Santos. Aí eu disse, não, eu vou levar ele para Campos. Eu tinha 11 anos. Qual a escolha minha? Naquele tempo era tudo, só havia missa na forma antiga, não havia missa nova. Todos os padres usavam batina. O único padre que eu vi sem batina de clérigma foi no Rio de Janeiro, um padre do Nordeste. Foi o primeiro padre que eu vi sem batina na época. Não foi escolha minha, não, eu nem sabia do Antônio, eu só sei que o padre que me levou tinha falado lá que Dom Antônio tinha escrito uma carta pastoral que abalou o Brasil inteiro, sobre o apostolado moderno, né? Ele fez uma carta pastoral. Então, Deus me inseriu ali naquela diocese, o seminário era a missa na forma antiga, eu fui ordenado na forma antiga, e eu fui coroinha antes de ir para lá na forma antiga. Eu vivi nesse ambiente, eu respirei esse ambiente, isso me impregnou, isso entrou no meu gene, né? Não tinha como. E eu sempre me encantei com a liturgia antiga. Como o Papa disse, nunca foi proibida. Depois, São João Paulo II abriu, fez umas aberturas para conceder, através de 2 documentos, e depois Bento XVI teve um modo próprio. Aí nós vimos, olha, nós não estamos fazendo nada de irregular. E o próprio Papa São João Paulo II, cuja memória celebramos hoje, bom falar, eu rezo muito, eu peço muita intercessão dele. Ele falou que é legítima, preste bem atenção, é legítima
a opção e o apego que a gente tem à missa na forma antiga, pelas belíssimas orações que ela contém. Se o próprio Papa fala isso, e depois, Bento XVI também fala que nós não podemos obrigar a desprezar aqueles que têm esta opção, que não é nenhuma rebeldia contra a igreja. Agora, eu sigo aquilo que Bento XVI fala no moto próprio, que hoje já foi cancelado, né? Mas a verdade que ele fala, o Papa Francisco retoma, é que os padres que aderem à forma antiga devem estar abertos à celebração do Novus Ordo. Para quê? Para mostrar a comunhão, porque o Papa Bento XVI fala que também é um instrumento que conduz a santidade, se bem celebrado, porque o que a gente pode, que muitos criticam, são os abusos. Abuso sempre há, sempre houve na história. Se você ler a vida de São Vicente de Paulo, havia abusos terríveis na missa da forma antiga. Coisas horrorosas que havia, né? Então, abuso sempre houve. Agora, hoje também havia abuso. Agora, a gente tem que ver a missa como ela é, como está no missal. Inclusive, a primeira oração eucarística é do missal romano. Né? É a mesma do missal romano. A tradução, que às vezes varia um pouquinho, mas o original é o mesmíssimo. Então, você pode celebrar a missa nova com o cânon da missa antiga, né? O cânon romano, primeira oração eucarística. Bom, você veja bem, eu fui nomeado pároco lá de São Fidélis, em 1980, fiquei celebrando a missa, até que chegou o fim do episcopado Dom Antônio como bispo de Campos, né, o fim do episcopado dele, né, dele como bispo de Campos. Aí veio outro bispo. Esse outro bispo, Dom Carlos Alberto Etienne de Navarro, Etienne de Rimeno Navarro, ele proibiu os padres de celebrar a missa. Então nós nos afastamos. Aliás, nós fomos afastados das nossas paróquias. Houve muito movimento, muita coisa, você nem imagina. Se eu fosse contar a história aqui, nós passaríamos horas e horas, não vê o caso, né? Eu só quero chegar ao ponto que eu quero chegar. E fomos tirados da paróquia. Bom, ficamos então à margem da legalidade. Porque o bispo não queria que continuássemos. Nós não entendíamos por que ele proibiu, mas, afinal, tivemos que deixar as nossas igrejas. Eu era pároco em São Fidélis. Veio São João Paulo II e nos convida a nós, que nós formamos, esses padres, eram 25 padres, nós formamos um grupo chamado União Sacerdotal São João Maria Vianney. O Papa convida a Fraternidade São Pio X e convida-nos a nós também para conversarmos, para ver se havia. E o nosso porta-voz, quem tinha sido bispo de forma também não legal, que era Dom Licínio Rangel, nosso primeiro bispo, que depois foi constituído como o primeiro bispo da administração apostólica. O Papa suspendeu a excomunhão, que é se ordenar sem autorização de Roma, fica automaticamente pelo direito canônico. Bom, Dom Fernando Rifan era o padre que foi conversar em Roma. Ele tem muito jeito para essas coisas. E lá o Papa concedeu, então, fazer o seguinte, aquela solução salomônica. Continua a Diocese de Campos e faz uma divisão, mas sem que não seja traumática. Vão conservar-se todos católicos, cada um com seu bispo. O bispo da administração apostólica vai ter a sua catedral, que nós chamamos de igreja principal, vai ter seu seminário, vai ter sua cúria, vai poder formar as paróquias em cada cidade, cada lugar, dependendo de uma, mais paróquia não. Numa cidade como Campos tem mais de uma, nas outras paróquias do interior tem uma. Então, nós temos uma diocese pessoal,
Eu vou explicar aqui a diocese pessoal. Para a missa e para os sacramentos na forma antiga. Ou seja, Roma que nos deu isso. Por que que eu, então, que tenho essa identificação desde a minha infância? Porque vou renunciar. Hoje, eu como Dom Fernando, nós participamos da outra missa. Eu que celebro, estou ajudando na igreja de Santa Genésio, ajudo na igreja de São Gonçalo às vezes. Na catedral, eu também, às vezes, já celebrei tantas vezes e celebro lá para mostrar essa comunhão.